Você será o anjo que trará o dilúvio sobre a terra. O tempo do pecado humano e dos nefilins chegou ao fim. Eu, o Senhor, falei. Eu sou um anjo, não apenas um anjo qualquer, mas um dos mais poderosos e confiáveis entre os exércitos celestiais. Sou aquele a quem Deus confia missões que carregam o peso do destino da humanidade. Você pode me chamar de Uriel. Meu nome significa a luz de Deus, mas o que vou contar a você não tem nada de luz. Pelo menos, não a princípio, porque o que você está prestes a ouvir é sobre um dos momentos mais sombrios da história da humanidade. Um momento em que a própria criação de Deus precisou ser limpa. Sim, eu estou falando sobre o dilúvio. Você sabe, muitos acham que conhecem a história do dilúvio. Eles ouvem falar de Noé, da arca, dos animais entrando 2 a 2. Ah, que cena bonita, não é? Mas poucos sabem o que realmente aconteceu por trás daquele evento catastrófico. Poucos entendem o que levou o Criador do Universo a inundar o mundo inteiro, e menos ainda sabem que eu, Uriel, fui aquele que trouxe as águas sobre a terra. Sim, você ouviu certo. Eu fui o mensageiro da destruição. Não estou aqui para pedir desculpas. Não há arrependimento no céu, apenas obediência e justiça. Deus viu que você, humanidade, havia se tornado. O mundo estava corrompido, infectado por uma maldade que subia aos céus como uma fumaça tóxica. Os nefilins, aqueles híbridos gigantes criados pela união proibida entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, andavam pela terra, espalhando violência e caos. Eles desafiavam o próprio Criador, e vocês, humanos, não estavam muito atrás. Deixe-me perguntar uma coisa. Você acha que o Criador do Universo ficaria sentado, assistindo sua obra-prima ser transformada em ruínas? Você acha que Deus é tão indiferente assim? Ah, como vocês subestimam o Altíssimo. Foi então que Deus me chamou. Sua voz ecoou como trovão pelo céu, e ele disse: Uriel, a maldade da humanidade chegou ao seu limite. Prepare-se para a justiça. E eu obedeci. Sempre obedeço. Meu papel era simples e terrível. Eu deveria abrir os reservatórios do céu e liberar as águas sobre a terra. Mas antes disso, Deus, em sua misericórdia, deu um aviso. Ele escolheu Noé, o único homem justo naquela geração, e ordenou que ele construísse uma arca. Uma chance de redenção, um refúgio para a criação que ainda tinha valor. Eu observei enquanto Noé martelava cada prego, enquanto ele enfrentava o escárnio das pessoas ao seu redor. Eles riam dele, zombavam da ideia de que um dilúvio estava chegando. E você sabe o que é mais irônico? Vocês continuam agindo assim até hoje. Deus dá avisos, sinais e profetas, mas vocês continuam rindo, achando que sabem mais do que o Criador. Quando chegou o momento, eu abri os céus. As comportas de água se romperam, e a terra gemeu sob o peso do dilúvio. Foi uma visão terrível, mesmo para mim, um anjo que já havia visto batalhas cósmicas. A criação de Deus, afogada em águas de julgamento. Gritos, destruição, arrependimento tardio. E no meio de tudo isso, a arca de Noé flutuando como um testemunho da fidelidade de Deus. Você pode me chamar de cruel. Pode me chamar de impiedoso. Mas saiba disto, o dilúvio não foi sobre raiva, foi sobre justiça. Foi sobre purificar o que estava contaminado. Foi sobre dar à humanidade um recomeço. E antes que você pergunte, sim, eu faria tudo de novo, se Deus ordenasse. Você pode até achar que essa história é apenas uma fábula, algo para assustar criancinhas na escola dominical. Mas eu estou aqui para dizer que é real. Eu estive lá. Eu vi com meus próprios olhos. E antes que você pense que isso é coisa do passado, deixa eu te contar um segredo. Deus prometeu que nunca mais destruiria o mundo com água. Mas ele não disse nada sobre fogo. E eu? Bem, eu continuo à espera. À espera do próximo chamado do Altíssimo. Porque um dia, haverá outro julgamento. Um julgamento final. E quando isso acontecer, espero que você esteja do lado certo. Porque eu, Uriel, ainda estou aqui. Ainda obedecendo. Ainda trazendo a justiça do céu para a terra. Acha que o dilúvio foi só sobre limpar a terra dos humanos rebeldes? Que nada. Enquanto você imagina Noé flutuando pacificamente em sua arca, o verdadeiro drama estava acontecendo em outro plano. Os anjos caídos, aqueles que começaram todo o caos, estavam enfrentando um julgamento que faria qualquer tribunal terreno parecer brincadeira de criança. Esses seres, que ousaram se rebelar contra a ordem celestial e ensinaram a humanidade a pecar, tiveram seu destino selado em um abismo tão profundo que nem os pesadelos mais sombrios da humanidade conseguem alcançar. O livro de Enoque é claro. Esses anjos não só corromperam a criação, mas também passaram a brincar de deuses. Ensinaram aos homens como forjar armas, praticar magia e explorar as profundezas da corrupção. Deus não só disse basta. Ele os lançou nas profundezas de um lugar chamado Tártaro,
um abismo de trevas reservado para os piores rebeldes celestiais. Ali, acorrentados e em tormento, eles aguardam um julgamento final. Agora, vamos ser sinceros. Você realmente acha que toda essa história de anjos aprisionados em um abismo é só poesia? Olhe ao seu redor. Será que todo o caos do mundo moderno, as guerras, as atrocidades, a perversão crescente, é só obra do homem? Ou será que algum desses cavalheiros das trevas encontrou uma brecha para mexer os pauzinhos aqui na superfície? E aqui vai a parte que ninguém gosta de pensar. E se não estivermos tão protegidos quanto achamos? O apóstolo Pedro e Judas mencionam esses anjos aprisionados, enfatizando que eles aguardam um destino ainda pior no julgamento final. Mas até lá, será que estão totalmente inativos? Ou será que suas influências ecoam por meio de sistemas de poder, ideologias e avanços tecnológicos que parecem tão modernos e inofensivos? Agora, imagine o seguinte: o que aconteceria se as correntes que os mantêm presos fossem quebradas? Um apocalipse como nenhum outro. Não seria apenas o dilúvio 2.0, mas um ataque direto ao que ainda resta de bom na humanidade. O caos que você vê hoje pode muito bem ser um ensaio para algo muito maior, algo que esses seres sombrios sempre desejaram: a destruição total da ordem divina. E a pergunta que fica é: estamos prontos para enfrentar isso? Muitos vivem como se a batalha espiritual fosse uma metáfora bonita, uma lição moral para histórias de domingo. Mas a realidade é que estamos no meio de uma guerra invisível. Ignorá-la não nos faz menos parte dela. Então, enquanto você tenta decidir se acredita nisso ou não, lembre-se, o dilúvio foi só o começo. O verdadeiro confronto ainda está por vir. E quando ele chegar, será que você estará do lado certo da história,